Boa tarde, bem-vindo a todos para mais uma live do nosso Colégio Aurora, na série de live Aurora Responde. Hoje com um formato um pouco diferente. Eu tenho aqui duas convidadas, a nossa professora Bárbara Moreira, pedagoga, nossa professora aqui de Fundamental 1, séries iniciais, e a nossa coordenadora, a professora Luciene Dantas, que está aqui conosco nessa live hoje. Como eu disse, é um formato um pouco diferente das outras lives, porque nas outras falamos direto com alguns especialistas e hoje a gente vai contar um pouco mais de qual a história por trás do Colégio Aurora. Só que, como mais uma vez eu disse nas outras lives, como todas as atividades aqui da escola, a gente tem que fazer as nossas orações primeiro. Então eu convido a Pró Bárbara e a Pró Lu para rezarmos juntos uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar início à nossa live. Vamos começar com a Pró Bárbara. Na verdade, Pró Bárbara, vamos começar com a senhora, mas eu vou falar um pouco, de como surgiu a Aurora, porque o fato de como surgiu a Aurora traz um pouco da sua representação hoje como convidada aqui no colégio. O Colégio Aurora do Saber, ele surge da necessidade que algumas famílias tiveram de ter uma escola com ensino, com educação católica, educação religiosa aqui na comunidade, em torno do nosso colégio. E era um desejo muito grande das famílias de terem esse tipo de direcionamento educacional. Como se conduziu isso? Um grupo de famílias, eles fundaram o Instituto Mantenedor Aurora do Saber, onde nós temos um corpo de diretores no conselho e que decidiram organizar essa estrutura educacional chamado Colégio Aurora do Saber. E a nossa convidada, a Pró Bárbara, ela é uma das representantes dessa família. Ela, como mãe de duas meninas, ela tinha essa dificuldade. Então eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente o que mais motivou. Qual a dificuldade que a senhora tinha, o que mais motivou a senhora e outras famílias se unirem para poder solicitar a abertura de um colégio? Sim, boa tarde a todos. É bem isso que a senhora falou mesmo. Eu sou educadora, eu já trabalho como professora já há um bom tempo. Eu dou aula desde os 23 anos, então eu acredito que eu tenho uma experiência aí dentro dessa área, justamente para poder entender um pouco até disso que a gente está falando aqui, de como fazer uma educação católica, de como ter essa escola, de como dar início a todo um processo educacional que nós buscamos aqui. Eu trabalhei com várias faixas etárias e eu então conseguia ver a problemática dentro dessas áreas. E isso me moveu muito a observar as minhas filhas e ver dentro da realidade que elas estudavam, as escolas, o que eu queria, o que eu buscava para elas enquanto mãe. Além de ser educadora, eu também sou mãe, tenho duas meninas, e juntamente com outras famílias também com esse mesmo propósito de oferecer para a criança, para os nossos filhos, uma educação voltada para os princípios católicos, nós reunimos forças, buscamos dentro das limitações e dentro também do que cada um poderia ajudar, enfim, na questão burocrática da escola, como você disse, nós somos um instituto, buscamos forças e conseguimos, diante de uma realidade muito próxima, que era justamente juntar forças, trazer à tona a escola, criar a escola, proporcionar isso às crianças, aos nossos filhos. Nós somos uma comunidade católica e que buscávamos oferecer para os nossos filhos todos os princípios que nós acreditamos. E por que não atrelar isso à educação? Por que não envolver essas 4 horas que a criança fica na escola com os nossos princípios católicos, transmitir isso para a criança e mudar até muitas
infelizmente, em sala de aula. Eu falo isso como educadora e também como mãe. Então, dessa realidade, as famílias, posso dizer assim, foi uma luta bem grande, né, em buscar um lugar, em ver toda essa questão burocrática, porque aqui nós funcionamos como uma escola de fato, né, temos todo um papel educacional, um projeto pedagógico que apresentamos aos nossos filhos, enquanto mãe, né, as minhas filhas enquanto mãe, mas também como professora. Isso gera uma dúvida, não é, Pro? Isso. A gente, no início mesmo do colégio, quando fazíamos as nossas reuniões, quando a gente tinha contato com pessoas do conselho também, e com algumas famílias que ventilavam a possibilidade de colocar os filhos aqui na escola, pensava, mas assim, uma escola realmente católica, como é que vai ficar a educação, né? O meu filho vai ter uma boa formação acadêmica, ou eles só vão para a escola para aprender sobre a doutrina. Então, assim, até hoje a gente percebe que ainda é um bloqueio, existe um pouco dessa dificuldade de compreensão do que é uma escola com ensino religioso, de educação católica. Mas isso a gente vai conversar aqui ao longo da nossa live, para poder ficar claro, né? Para apresentar, né, para as famílias, de fato, o que é essa educação católica. Só abrindo aqui, a gente buscou também, né, representantes da educação católica que nos dessem também um direcionamento de como a gente construir esse saber, né, que não é um saber simplesmente em nós colocarmos aqui os componentes curriculares, a língua portuguesa, a matemática, como ainda vamos colocar aqui de falar, mas também adicionar essa educação com os princípios católicos dentro de sala de aula, de uma forma simples, no dia a dia da criança, né, ela aprendendo ali não só as disciplinas, mas também articulando com as virtudes católicas. E fica muito interessante esse jogo, porque a gente vê que a criança ela cresce, né, não só na área educacional, na área curricular, acadêmica, mas também como ser humano. Sim, né? Sim. Pro, eu queria que a senhora falasse um pouco como é conciliar a proposta pedagógica do nosso colégio. Óbvio que a gente, né, a live hoje, a proposta da live não é se aprofundar muito na parte pedagógica, e sim uma apresentação. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco, apresentasse para a gente aqui como é conciliar essa dinâmica, né, a filosofia educacional religiosa católica com uma proposta curricular, uma proposta acadêmica. Como é esse desafio? A proposta de educação católica, como a Bárbara bem colocou, né? A gente trabalhar a parte educacional, cumprir o que nos norteia, a BNCC, os parâmetros curriculares, a própria LDB, e inserido dentro da nossa doutrina, dentro dos nossos valores. Então a gente costuma dizer que aqui o nosso compromisso não é simplesmente educar, é educar e santificar. A gente se preocupa com a formação integral desse aluno, desse ser humano. Então a gente vai, no decorrer das nossas aulas, com os nossos projetos, com os nossos conteúdos, a gente vai trabalhando essas virtudes, vai transformando, né, esse saber pedagógico, transformando esse conhecimento do aluno atrelado às condições de santificação, que é o nosso, né, todos os nossos trabalhos, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo no centro. E a gente não tem uma disciplina de virtudes, né? Nós temos componentes curriculares, mas que dentro de cada conteúdo a gente tem a possibilidade, e é onde a gente entra com as virtudes. Então a gente tem um projeto da vida de um santo. Então é só rezar, como muitas famílias, algumas pessoas pensam, né? Quando a gente coloca aqui bem grande, educação católica. Não é só rezar, é também rezar. Mas o que a gente vai ver aqui? Na vida do santo, a gente estuda história, a gente estuda geografia, a gente estuda os gêneros textuais, a gente já entra pela língua portuguesa, né? A gente trabalha ciências. Nós temos uma área verde que ela bem de acordo com a nossa proposta, que nos remete à criação, porque a gente tem um compromisso de desenvolver no aluno
orientações para o bom, para o belo, para o verdadeiro, e tudo isso em torno da criação. Então nós temos uma aula de ciências, nós vamos contemplar a criação, vamos no jardim, nós temos um jardim, temos um bosque. Em contato com a natureza, o aluno, ele valoriza a criação, ele tem contato com a matéria e desenvolve, né? Desenvolve os aspectos tanto intelectuais quanto de talentos. Tem projetos que a gente vai trabalhar um determinado conteúdo de uma disciplina lá de forma interdisciplinar, totalmente, de uma forma totalmente leve e tranquila. O aluno consegue estudar a matéria de ciências, trabalhar a arte propriamente dita. Essa foi uma dúvida para o aluno, desculpa interromper, que alguns pais já nos procuraram aqui para perguntar se a gente trabalha com os projetos, né? Porque hoje está muito em alta, né? As escolas se habilitam muito a trabalhar com os projetos. Aí pensam talvez uma escola tradicional, né? Dita tradicional católica, não queira trabalhar, mas a senhora acabou de descrever assim que a gente entra na multidisciplinaridade trabalhando realmente de forma, os nossos projetos são belíssimos, belíssimos mesmo. E assim, nós não contamos apenas, né, obviamente com o esforço da docência e com a produção dos estudantes, dos alunos, mas sobretudo com uma graça. É lindo de ver que quando a gente pensa algo para fazer, né, a gente senta no planejamento, na nossa coordenação, conselho, mas quando vai executar, o produto final realmente é maravilhoso, é encantador. Eu vi a senhora falando da nossa área verde aqui. A área verde do colégio é uma das coisas que mais encantam a todos. Realmente o padre Champagnat, Marcelino Champagnat, ele deixou um legado, né, com a abertura de institutos educacionais, de escolas, e ele fala que o ambiente escolar ele tem que ser envolvido em uma atmosfera de qualidade, né? Então eu penso que nós temos isso aqui. E quando a gente vai apresentar o nosso colégio para uma pessoa nova que chega aqui, é essa atmosfera, né? A atmosfera sagrada mesmo, porque como a Paulo falou, né? É a criação, mas a qualidade. A gente nós buscamos essa qualidade em toda a estrutura do nosso colégio. E aí entram alguns fatinhos bem interessantes, né? Fazer um parêntese aqui para poder citar esses fatos, que é desde a escolha do local, né? Lá atrás, a gente vem trabalhando no projeto do nosso colégio desde 2022, então buscou-se um lugar. Teve-se a ideia, né? Como a própria Bárbara descreveu aqui, um lugar. Como seria essa edificação, essa estrutura, né? Então, os mantenedores, eles buscaram muitos locais, prédios. Primeiro foi feita a análise, né, da comunidade do entorno, onde seriam, as famílias que teriam ou não adesão, e pensou-se em muitos lugares aqui em Lago de Freitas. E assim, as pessoas que eu particularmente não cheguei a acompanhar em esses lugares, mas vi as fotos. E assim, toda vez que vi uma proposta, algo ficava meio que não agradava totalmente. Até que das pessoas que fazem parte do conselho, sobretudo no alcance espiritual, né, isso é muito importante, veio para esse local aqui, passando pela rua, falou assim, nossa, essa casa aqui me parece muito agradável, vai tocar para a gente ver, porque tem um muro aí, como que será lá dentro, né? E aí essa pessoa veio, né, e por obra não do destino, mas da graça, chegou aqui e perguntou, olha, essa casa está para alugar? Não, o morador falando, né, não está para alugar. Nós residimos aqui mora uma família, né, esposa, os filhos. Aí a pessoa falou assim, mas vocês não queriam alugar para a gente, não? A gente tem interesse em colocar uma escola. Qual a chance para a Bárbara e para o Lu do morador dizer assim, não, tudo bem, vocês, a gente vai alugar para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Estou resumindo muito aqui, porque a história é muito mais bonita. Sim. E foi assim que aconteceu. Existia um morador aqui que ele cedeu para a gente, e aí nós entramos, né? Para poder fazer toda essa atmosfera de qualidade e trabalhar nas instalações, que também não foi fácil, porque uma escola precisa de recursos. Precisa se adaptar, e aí se adaptar e recursos.
Então a instituição mantenedora ela foi atrás realmente de recursos para poder ajudar. E aí nós contamos com uma força-tarefa de profissionais, desde arquitetos, engenheiros, eletricistas, profissionais de construção civil, todo tipo de gente, pessoas que davam consultoria nas secretarias para poder ter todas as licenças, voluntários, assim, uma coisa realmente muito bonita de ver. E nós percebemos, desculpa te interromper, o quanto a graça estava envolto nesse projeto. Sim. Né? Então, assim, o quanto o querer de Deus estava nesse projeto, está nesse projeto, porque diante de tantas dificuldades que nós passamos para que essa escola hoje estivesse de pé, nós vimos a satisfação dos pais em deixar seus filhos aqui. Sim. Muitos pais chegam aqui e não querem ir embora, né? Muitos pais querem ficar no espaço da escola. Sim. Esse acolhimento que essa casa consegue trazer para essas crianças, para as famílias, é algo tão satisfatório que a gente percebe a felicidade das crianças em estarem aqui conosco. Né? A gente entende que tem a parte do acolhimento dos profissionais que trabalham aqui. Nós temos, inclusive, uma equipe muito bem capacitada para receber essas crianças, para trabalhar em sala de aula, os nossos professores, corpo docente. Mas tem uma atmosfera da graça que nos envolve. A todo tempo ela nos alcança. A todo tempo, exatamente. Nós somos aqui cobertos por essas graças, né, que vem de Deus. Quando a senhora fala da questão dos pais, né, se sentirem bem assim como as crianças, entre uma das dificuldades que a gente teve foi a adesão. Então, no início, como confiar em uma escola nova, uma proposta nova, diferente do que o mercado educacional oferece, aí a gente está andando um pouco na contramão, né, do que os tempos modernos oferecem em termos de educação. Então, a gente teve um pouco de dificuldade em adesão dos pais, mas assim, somos gratos às famílias que confiaram e hoje, exatamente, o resultado é esse. Elas sentem-se gratificante, né? É muito gratificante elas estarem aqui conosco e as crianças também. E essas dificuldades elas passaram desde o material didático, que a gente teve que trabalhar com materiais católicos, materiais de qualidade. Quando eu digo católico, mais materiais que eles têm aprovação, sim, né? Com o tempo, a BNCC tem aprovação da Base Nacional, que atendem realmente todos os parâmetros curriculares que precisam ter. E assim, desafio sempre, eu sei que a gente vai continuar tendo, mas é importante salientar isso, que esse ambiente de qualidade da área verde, mais as instalações, eles realmente fazem a diferença, porque a gente tem um ambiente de ordem, né? É organizado. Então, tudo aqui tem uma finalidade, né? Desde as salas, as secretarias, a gente tenta manter a ordem. E a ordem é muito importante para a gente. Inclusive, já ainda pegando o gancho para falar um pouco das virtudes, né? Que a Bárbara, como eu falei, além de mãe, ela é uma das nossas professoras. E eu queria que a senhora falasse um pouco, né, do trabalho que a senhora desenvolve em sala de aula. Sim, sim. Trazendo as virtudes para os conteúdos. Que é importantíssimo, né? A gente não tem como deixar de atrelar todo o nosso conteúdo às virtudes, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que a nossa própria igreja, todos os dias, né, nós temos as Santas Missas e quantas leituras ricas nós podemos ter ao visitar, ao participar de uma missa. E trazendo isso para a sala de aula e ligando justamente com a questão dos conteúdos. Como é que a gente pode trabalhar isso em sala, mas de uma forma, como eu disse, leve e no dia a dia das crianças. Nós temos aqui, todas as sextas-feiras, missas, né, para atender a comunidade, a escola. E por que não aquela homilia que o padre, o sacerdote que vem aqui nos oferece, por que não trabalhar isso em sala de aula, no dia a dia com os nossos alunos, né? No respeito com o colega, no respeito com o professor, na tolerância, que muitas vezes a gente sabe que é difícil para a criança, né? Ainda ter essa virtude forte dentro dela. Então, no dia a dia, nós trabalhamos muito aspectos das virtudes, mas não de uma forma rígida, né? Mas algo suave, que a criança entenda que ela precisa daquilo ali para ela crescer, né? Enquanto ser humano. São João Bosco, que é uma referência, né, para a gente que é da área de educação, sim, ele traz 3 itens que ele dizia, enquanto educador, que não podia faltar, que era a razão, a religião e a gentileza, né? Para se formar um bom aluno, um bom futuro pai de família, um bom profissional, porque a gente não esquece tempo nenhum aqui, em momento algum a gente esquece
E nós estamos formando aqui futuros profissionais, né? Futuros médicos, advogados, professores, comerciantes, enfim, aquilo que Deus tem para cada um. Mas dentro dessa linha, se nós já começamos a trabalhar desde pequenininho com as crianças, esses princípios católicos, nós temos lá na frente de São João Bosco, ele falava muito disso. Nós vamos ter futuros adultos, né, conscientes do seu papel no mundo. Então, quantos problemas evitaríamos, né, se nós tivéssemos escolas que trabalhassem as virtudes, né, com as crianças no dia a dia, nos conteúdos que são aplicados em sala de aula, lembrando que nosso material didático, além de contemplar os conteúdos da BNCC, que nos inclusive, faz parte, né, do nosso dia a dia de trabalho, a gente precisa estar transmitindo assim, qualquer conteúdo. O aluno que sai do Aurora e vai para uma outra escola, ele vai ver, ele aceita normalmente. Mas o nosso conteúdo, ele tem um quê de diferente. A gente consegue ali colocar a educação católica em prática, né? E essa é a proposta. E a gente vê o resultado. Hoje a gente consegue avaliar os nossos alunos do início do ano, o processo transformador, porque é natural, né? Na vida de uma criança, muda em pouco tempo, a criança muda muito, mas a gente consegue ver isso também na formação espiritual mesmo, né? É muito lindo de ver. Alunos que chegavam aqui não tinham hábito, né? Às vezes, pela correria, de fazer a oração antes da refeição, né? São coisas simples, mas hoje a gente já vê a prática. Então, assim, entra em sala de aula e sempre buscar a oração. Antes de fazer as provas, tem sempre alguma oração. Ou seja, é o valor do temor a Deus, né? Atribuído à sua rotina de estudo, de oração. E o fato também de colocar Deus no centro de suas vidas. Onde ele deve de fato estar. Exatamente, ele foi retirado. Então, a nossa proposta é essa, fazer com que essa criança ela estude, ela viva a vidinha dela, ela brinque, mas tudo centralizando a Deus e manter principalmente a inocência e a pureza das nossas crianças, né? Enquanto educadora que sou, porque eu tenho uma responsabilidade, enquanto formadora que sou, e enquanto mãe também. Então, a minha preocupação de hoje colocar as minhas filhas numa escola católica é justamente para preservar essa inocência, preservar essa pureza, de todas as formas que eu puder. E o professor em sala de aula, eu costumo dizer, uma palavra até forte, ele é uma arma, assim, né? Porque ele tem que realmente muita responsabilidade em conduzir. E a gente vai prestar conta de cada uma dessa que a gente tem em sala. Avalie 4 horas em sala com uma criança, né? Olha quanta riqueza a gente pode trazer para aquela criança, assim como a gente também pode trazer o contrário. Por falar em riqueza, a Prolu, nossa coordenadora, Prolu, ela apresenta para a gente aqui, a partir dos seus estudos, projetos bem interessantes, como eu já falei. Amanhã a gente vai ter um projeto aqui. Eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você traz aqui para o nosso colégio, né? Que a senhora apresenta aqui para a gente. Pode, por favor, apresentar um pouco. Como a Pró Bárbara falou, né, a preocupação que temos com o amanhã, né? Olha os 3 pilares, né? Segundo Dom Bosco. Então a gente começa os nossos projetos ciente que educar é projetar o futuro, né? Então são as ações presentes, as ações de hoje é que vai preparar o amanhã. Então a gente busca com, né, as virtudes sempre incluídas em tudo que fazemos, porque as virtudes nos levam, né, ao caminho, né, nos levam ao céu, nos faz ser obedientes à vontade de Deus. A gente tem, com o uso das virtudes, a prática do bem, né, a gente busca a prática do bem e o distanciamento do mal. Então, a gente tenta podar os vícios, né, com a prática do bem. É fazer esse movimento contrário de transformação, né, de transpor sempre. Então, quando nós vamos nesse caminho da prática do bem, a gente vai se distanciando do mal. E olha o que a gente projeta para o futuro. Uma sociedade, uma nova sociedade, né? Uma sociedade que nos dê a tranquilidade de trazer os nossos filhos e de colocar, né, de inserir nessa sociedade agora com esses valores, né? Então, trabalhamos nos projetos. Tem as virtudes, tem o conhecimento intelectual, né, e científico,
a gente traz cultura para os nossos Traz. alunos também. O projeto de amanhã mesmo vamos contemplar aqui, homenagear a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é um exemplo de virtudes. Sim. Aí ficamos só estudando a vida, né, como se fosse só o ensino religioso. O nosso diferencial de uma educação católica é trabalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo no centro em tudo que fazemos. Então, não só no ensino religioso. A gente pega o projeto Santa Teresinha e aí a gente consegue trabalhar biologia com o projeto, história com o projeto, arte com o projeto, português, inglês com o projeto. Então, assim, também é uma dúvida, viu? Uma dúvida. As pessoas questionam muito, né? As temáticas, os livros da literatura. É importante também que as pessoas saibam que eles terão acesso. Mas nós temos uma outra fonte, uma fonte riquíssima e muito valiosa de cultura, né? Quando a gente vai estudar geografia, você vai estudar a vida dos santos, você fica assim, nossa, onde que isso aqui estava que eu não sabia? Por que não foi apresentado antes? Que momento me foi omitido? Por que na nossa vida curricular não teve a iniciação desses conhecimentos aqui? Então, assim, esse projeto que a senhora traz para a gente amanhã, eu vejo, e a gente vê as professoras todas imbuídas e a riqueza permeia por todas as disciplinas, não é? Isso. E tudo isso, né, esse nosso fazer pedagógico, o projeto ele traz bem claro os pilares da educação, né? É o conhecer, eu aprender, né, a conhecer, aprender a ser, aprender fazendo, para que é melhor, né? E aprender a viver, porque a gente tem essa interação, esse convívio sadio de hoje enquanto criança e amanhã como homens e mulheres nessa sociedade. E a autonomia, né? Que é o aprender a ser. A criança nós estamos com esse compromisso de desenvolver, a criança desenvolver a sua autonomia. Então a gente valoriza os talentos, valorizamos toda a criatividade e sempre fazendo de forma interdisciplinar, né? Trabalhamos o conteúdo, porque nós julgamos importante sim os conteúdos, mas trazendo uma beleza para esse conteúdo. A gente não despreza a vida acadêmica, né? Não, de forma alguma. Então, assim, são algumas curiosidades, né, que estão por trás do Aurora. São Francisco fala que a gente começa fazendo o necessário, mas depois, quando vê, a gente está fazendo o possível. Quando a gente menos perceber, a gente já vai estar fazendo o impossível, né? Porque foi um sonho de uma mãe que tinha outras mães sonhando. E hoje, quando a gente olha, realmente, a gente se emociona quando a gente vê o que foi sonhado lá atrás, hoje se faz presente aqui. E é bonito de ver o empenho de todos, né? E eu também colho frutos desse sonho, né? É verdade. Porque eu também tenho filha aqui. E não é porque é a minha filha, mas é notória a mudança da Mariana. E de uma forma assim que sossega o meu coração, porque Deus me confiou uma vida. Né? E eu pedia muito por uma escola católica. E olha só, né? A gente não sabe pedir, viu? A gente pede pouco. E a gente tem que ser fiel, realmente. A gente Deus pede um pouco e Deus nos dá muito. Então hoje, além da minha filha estar no ambiente católico de fato, eu estou também tendo a oportunidade, né? Porque aqui a gente não faz porque é bonito para o pai, é bonito para a criança. A gente tem a responsabilidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos confiou. E a gente tem uma todas essas pedagógica, almas. né? E é uma proposta pedagógica, uma formação integral mesmo dessa criança. Porque essa criança é o adulto da sociedade de amanhã. E olha como é bonito, né? A gente trabalha a nossa proposta pedagógica e alia isso o amor a Deus. Então nós conseguimos oferecer todo o componente curricular que é exigido e que a gente precisa passar, que é uma escola, né? Uma escola, graças a Deus, legalizada, muito bem formalizada, mas aliado a tudo isso a gente consegue também transformar essas almas. Né? Nós conseguimos ali fazer crianças dentro do saber do dia a dia, fazer com que essas crianças aprendam a amar o próximo, aprendam a ser obedientes, aprendam a respeitar o seu colega, o seu professor. Aprenda a rezar,
né, antes dos estudos, pedir a Deus essa graça de poder estudar. E como eu falei, né, a gente vai prestar conta disso. Isso. Essa série de lives que a gente vem promovendo aqui no colégio é para que as pessoas conheçam um pouco mais da nossa proposta. A gente convida que venham aqui na nossa escola e aqueles que não conseguiram vir ainda, que consigam através da live conhecer um pouco. Então, assim, o intuito das lives é poder esclarecer algumas dúvidas que ficam, sobretudo essa de hoje. Então, assim, eu gostaria de, em uma outra oportunidade, para a Bárbara convidar a senhora novamente, né, para que a senhora possa falar. É importante a gente fazer também trazer essa relação, né, da maternidade, a senhora enquanto professora, porque eu costumo dizer para os pais aqui, a gente tem que ter a mesma comunicação, escola-família. Então não adianta a gente fazer um trabalho, desenvolver um projeto político-pedagógico e trabalhar aqui na escola e quando chega em casa a família não coaduna com o que a gente fala. Então precisa estar muito bem relação. Escola tem que caminhar. Então eu já vou deixar aqui gravado para a senhora não recusar, para que a senhora venha em uma outra oportunidade falar um pouco mais. A ProLu virá mais vezes aqui também. A gente vai seguir com sequências de lives e nas próximas teremos especialistas aqui com temas também muito enriquecedores. Então, os senhores verão a ProLu mais vezes aqui também. Eu havia pensado em finalizar a nossa live para cada uma falando qual o objetivo, né, do Aurora. Mas eu não sei, acho que o tempo já vai se estender um pouquinho. Então, ou se der ainda que seja breve, né? Qual o objetivo que a senhora acha que o Aurora quer alcançar? Tanto a Bárbara quanto a ProLu, enquanto uma responde a outra pensa, porque a gente tem um objetivo final. Enquanto vocês pensam, eu vou falar um pouquinho. Vocês já se perguntaram por que é o nome do Aurora? Né? Eu já entrei em contato com algumas pessoas do Instituto para saber por que é o nome do Aurora, né? É uma curiosidade também. O Aurora, o amanhecer, o despertar, né? O nascer do dia, que é uma coisa linda. E me veio uma virtude, a da esperança, né? Então, em meio a essa necessidade, o cenário que a senhora e as demais famílias viram, o Aurora surge como uma esperança, né? Uma luz, um esplendor, para que realmente a gente veja que existe luz, né? Existe um caminho que pode ser seguido. Mas eu já dei tempo para a senhora pensar, então nos diga aqui, para mim, para os espectadores, qual o objetivo que o Aurora quer alcançar com esse modelo de educação? Eu vou responder como mãe e como educadora, né, como pedagoga. O objetivo é transformar almas, né, o objetivo é oferecer também um projeto pedagógico com qualidade, porque nós temos uma excelente equipe e temos consciência do nosso papel, né, enquanto professores, enquanto educadores. Então, a nossa proposta hoje é essa, né, oferecer um excelente projeto pedagógico aliado à transformação dessas almas. Né? Nós precisamos sim colocar Cristo no centro da vida dessas crianças e fazer eles entenderem que esse crescimento deles com Deus, né, com a presença de Deus, vai ser assim. Essas crianças serão multiplicadoras. Multiplicadoras, elas vão passar pela vida ensinando também, levando onde quer que seja, qualquer área de trabalho, princípios, das famílias, até em casa, né? Principalmente é o objetivo. E você, Paulo? O nosso objetivo aqui não é simplesmente, o acúmulo de conhecimento. Todos os nossos planejamentos, a nossa missão aqui, para mim, se resume em educar e santificar. Essa responsabilidade que temos, uma responsabilidade mista, né? A gente, enquanto educador, enquanto instituição de educação, a gente ouve, a gente escuta, a gente aconselha, a gente busca santificar e sermos santificados também. E tudo isso com o envolvimento da família. Né? Porque quando a gente pega uma criança que manda um texto, que além daquele texto ele vai fazer estudo da língua portuguesa e ele tem um contato com a família na orientação, a gente estende a nossa proposta. A gente amplia. A nossa proposta entra nas casas e
a gente vai Alcança atingir o nosso objetivo. alcança o nosso objetivo. Eu sei que a live está boa, mas tudo que é bom também tem um fim. Eu vou deixar aqui também um pouco, né, para que as pessoas tenham um pouco mais de curiosidade. Por exemplo, os professores da Aurora têm formação? Que tipo de formação eles têm? Além da formação acadêmica, né? São curiosidades que a gente acha que os pais, as famílias têm um pouco, né, para confiar os seus filhos aqui. Então, tem várias outras informações, curiosidades, fatinhos aqui na nossa escola. É uma escola da família também, para a família, então sintam-se convidados a vir nos visitar. Eu aproveito também para falar que as matrículas já estão abertas. Agora no mês de setembro terminou um período promocional, mas em outubro já entra outro período promocional, vai até janeiro. Então, todas as informações estão aqui nessa rede, né, no Instagram, ou no WhatsApp do colégio também, que vocês que estão assistindo podem entrar em contato para conhecer um pouco mais da realidade da nossa escola, tá bom? Então, vou convidar as minhas queridas professoras aqui para encerrar essa live, rezando mais uma vez uma Ave Maria, porque não deu tempo de falar, mas eu vou citar, né? A imagem do Sagrado Coração de Jesus ele entrou primeiro aqui na nossa escola, né? Foi entronizado aqui na nossa escola. A gente não tinha nada, nem um móvel, né? Quando entramos, mas a imagem foi entronizada. Exatamente. E também aqui na nossa área externa nós temos a imagem, né, de Nossa Senhora das Graças. Então é importante também a gente deixar agora a nossa devoção à Nossa Senhora. O quão importante é termos uma escola católica muito mariana, né? Então, assim, eu citei o Padre Champagnat e vou citá-lo novamente, que ele fala que com Maria nós somos tudo, né? Nós temos tudo. Sem Maria não somos nada, porque ela sempre está com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nos braços ou no coração. E tudo é ela que faz aqui entre nós, né? Então, com isso eu encerro essa live de hoje, agradecendo a participação de todos e convidando também quem está aí do outro lado a rezar conosco uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.